E assim, eu tinha feito teatro, mas eu tinha feito teatro com a minha mãe. Pecinhas infantis com o cenário que a gente fazia em casa. Era o que eu conhecia de teatro. Eu nunca tinha ido ao teatro. Eu primeiro fiz teatro para depois assistir teatro. Na época, às vezes faltava um colega, o diretor ia lá no pátio e falava: Você, Era só abrir a porta. tá livre? Vem pra cá então. Ou então, pessoal, me ajuda num vozerio aqui, né? Tinha esse clima, né? A Mega Som era bem assim também. Era ali na Morgado de Mateus, né? Na Morgado de Mateus. Tinha muito. Naquele período tinha muito trabalho em São Paulo e particularmente na Mega Som. A Mega Som era das 8h30 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Vários estúdios. 7 estúdios funcionando. Isso foi muito legal pra mim, foi muito marcante, né? Poder conhecer esse pessoal, dividir a bancada, como a gente falava, né? Gravava todo mundo junto, né? Essa turma toda, nossa, cara, foi... Então aproveito para te agradecer aqui. Um pouco tarde, né? Quem fez isso também, mais ou menos nessa época, foi um pouco antes, foi a Miriam Fischer, que também, ela veio para São Paulo. Sim, foi muito engraçado, que ela veio para São Paulo com um espetáculo, com um elenco do Rio, ela veio fazer a peça aqui. E aí, ela estava em contato com estúdios e tal, eu conheci ela assim, em contato com o estúdio, mas ainda assim, fazendo contatos. E eu estava fazendo um infantil e eu precisava de uma substituição para uns espetáculos em escola. E ela estava com tempo, aí ela veio fazer... Você conhece a Zaira Zordan? Lógico. Zaira Zordan é uma mulher de 1,80 m. Lógico. E a Zaira que não podia fazer, é a Miriam que foi fazer. A Miriam é uma mulher de 48 centímetros. Né? Imagina a roupa. O figurino era uma coisa que eu não... Como é que faz com isso, com essa mulher usar isso? E no terror, eu conheci também o Gibe, né, cara? O Gibe, grande Gibe. O Gibe, Papai Papudo, né? Fazia o Papai Papudo do Bozo. O Gibe era uma figuraça, cara. Gibe é uma história da minha vida muito grande curiosa. Colega. Muito grande curiosa. Colega. Porque o Gibe é assim, eu tinha 16 anos e eu fui com a escola assistir a um espetáculo, Memórias de um Sargento de Milícias, no Taíbe. Sim, sim. Quando o Taíbe era Teatro do SESI, ainda não tinha o Teatro do SESI na Paulista, eles faziam no Taíbe, lá na região da Luz. Bom Retiro. E eu fui com a escola assistir. Quando eu cheguei, o Memórias de um Sargento de Milícia era a montagem do SESI, então era uma baita montagem, né? Com tudo muito bem cuidado, muito meticuloso. E assim, eu tinha feito teatro, mas eu tinha feito teatro com a minha mãe. Pecinhas infantis com o cenário que a gente fazia em casa, né? Era o que eu conhecia de teatro. Eu nunca tinha ido ao teatro. Eu primeiro fiz teatro para depois assistir teatro. Eu vi teatro nos filmes, não de verdade. Aí eu fui nesse espetáculo e quando aquela cortina abre, tem uma praça no palco com casas de verdade, quer dizer, pareciam casas de verdade, né? Que as pessoas entravam e saíam, aparecia na janela no andar de cima, e uma fonte no meio da praça jorrando água o espetáculo inteiro. Super produção, né? Eu fiquei maravilhado com aquilo. Meu Deus, o que é isso? E aí começa a peça, com o personagem central, o Leonardo, que é o maluco que apronta, que faz isso, que faz aquilo. Comediante, né? Meio um Pedro Malas Artes nessa história, né? E eu fiquei também assim, nossa, e aquele cara não saía de cena. E era o Gibe. Um elenco gigantesco e o cara não saía de cena. E o cara era um demônio. E eu disse, nossa senhora, um dia é assim que eu quero ser um dia. É isso que eu quero fazer um dia. Mas quem é esse cara? Ainda não tinha Papai Papudo, nada disso existia ainda. Aí eu saí e fui olhar no cartaz o nome do ator, que eu não conhecia. E esse é um nome que não dá pra esquecer. Gibe, é uma coisa diferente. Nome de palhaço, né? Gibe. Aquilo ficou na minha cabeça aos 16 anos. Aos 26 anos, mas isso um pouco antes eu conheci, convivi e tal, mas aos 26 anos eu me casei com a sobrinha dele. O Gibe era casado com a Laudi Fernandes, que é irmã da Vicky Militello, que é mãe da Laudi Regina, que é minha mulher. E não só casei com a sobrinha dele, como trabalhei com ele no palco, em várias coisas, incluindo o terror, e trabalhei sob direção dele com peças de circo-teatro, mas a sério. A montagem da peça lá em Taboão, em alguns lugares assim. Então é uma história muito engraçada, que ele foi assim, o meu modelo lá no começo para querer fazer isso, e acabei trabalhando sob direção dele, trabalhando junto com ele, foi muito legal, muito legal.
Ele era demais. A gente virou meio que parceiro, assim, porque ele sempre falava, pô, eu precisava de um galã cômico pra fazer coisas comigo. Pô, eu achei, cara, é você. E fizemos várias coisas lá juntos no terror. Cenas de sketches que fizemos. Ele era muito figura, muito os talentoso. sketches eram combinados, né? A gente não ensaiava, não tinha tempo de ensaiar. Era como a gente fazia lá lá no Rio, eu não sei se tinha alguma coisa, devia ter alguma coisa parecida com o Teatro Santana aqui. Teatro Santana, Teatro Rival, porque o dono de um dos teatros daqui também era dono do mesmo teatro lá, que era o Leal. Sim, o Rival. Isso. O pai da Leandra, né? Pai da Leandra. Leandra Leal. Mas assim, eu fiz aqui na decadência já, né? Não era mais revista, não era mais uau, aquela coisa grande. Era uma coisa, era um rebolado pinga-pinga, né? Assim, striptease, 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 um sketch. Striptease, 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 entra um cara e conta piada pra fazer hora, esperando chegar mais mulher pra fazer striptease. 12 horas por dia. Abria meio-dia, terminava meia-noite. E era de variedade, era ininterrupto. O cara entrava lá, sabia que tinha show. Qualquer hora. Por isso que chamava pinga-pinga. Porque entrava um cara, assistia um pouco, saía, entrava outro. Isso tinha no Rio, no Cine Iris, que é um cinema espetacular, tombado, lindo, no centro do Rio. Era exatamente isso. Só que era assim, filme de Kung Fu. Isso foi depois. Aí começou a ter aqui. Sketch que o Edi Star fazia, como comediante, que cantou, que era cantor na época do Raul Seixas. E aí vinha striptease, aí filme pornô. Então era essa programação ininterrupta. Depois os cinemas começaram a fazer, alguns cinemas do centro começaram a fazer isso também. Ter pequenos pedacinhos de show entre os filmes pornô, né? Passava um filme, entrava alguém, dublava uma música. Passava outro filme, entrava alguém, contava umas piadas. Era assim. Tinha mágico, né? Tinha um cara, o irmão o irmão do Mário Lúcio de Freitas, que foi compositor de músicas do Chaves e tal. O irmão dele fazia, lá no Teatro Santana, ele fazia um número de monociclo. Ele entrava no palco naquela rodinha só, assim, parecia o bongô do Disney. Ele entrava no monociclo, jogava uns malabares e tal. Fazia umas coisas assim. Mas fiz bastante tempo o Teatro Santana. E muita coisa que eu fiz no Teatro Santana, aprendi muita coisa no Teatro Santana. A escola desse tipo de coisa Mas já tinha trazido algumas coisas do que vi o Gibe.